Fala pessoal, tudo bem protegido por aí? Passando hoje aqui para deixar dicas importantes para você que é empresário, para você que tem a sua empresa e que precisa implantar uma política básica de segurança e saúde do trabalho para evitar que a sua empresa seja processada. Eu tenho observado, eu tenho visto muitas empresas que têm sido processadas por bobagem, por besteira, por falhas que são falhas literalmente amadoras. Talvez você seja um empresário que está buscando compreender o que é o necessário da sua empresa ter em matéria de segurança ao trabalho para evitar que ela entre ou que ela receba um processo trabalhista, ou se ela receber o processo, que ela não perca esse processo. Eu tenho observado ao longo dos anos, lidando com muitas empresas, auxiliando, dando assessoria, dando consultoria para várias empresas, eu tenho observado que muitas vezes acabam perdendo processos por muito pouco, por não respeitar alguns princípios que são básicos em segurança ao trabalho, algumas regras. Então, fica comigo aqui nesse vídeo para que você possa entender melhor o que você tem que ter na sua empresa como regra básica para que realmente ela não seja processada. E se for processada, que você consiga ter respaldo na hora de lidar com esse processo. Eu sei muito bem que todo empresário, principalmente os pequenos empresários, os médios empresários, eles têm um receio muito grande. Que é o quê? Quer entrar num processo trabalhista, independente do tipo de processo. Quer seja um processo ligado a condições de trabalho ou processos trabalhistas ligados a questões de benefícios. Mas quando se trata de segurança do trabalho, fica todo mundo muito preocupado. Até porque a maior parte dos empresários conhece muito pouco sobre as normas, sobre as leis de segurança ao trabalho. E quando, de repente, eles recebem uma notificação informando que eles vão passar por um processo de segurança ao trabalho, quer seja por insalubridade, quer seja por periculosidade, realmente perde-se o sono. Então, para que você não passe por esse tipo de problema, para que você não perca o seu sono, para que você realmente assim busque focar somente nas suas atividades de trabalho, eu vou dar dicas, 10 dicas importantes para que você possa realmente organizar a sua empresa de uma forma que ela possa ter respaldo em matéria de segurança ao trabalho. Primeira dica, na verdade as 3 primeiras dicas que eu vou trazer para você aqui serão perguntas fundamentais. A primeira delas, qual é a realidade de segurança e saúde do trabalho dentro da sua organização? A sua organização é uma empresa que ela já tem uma política em segurança ao trabalho ou, sendo realista, você sabe que ela deixa muito a desejar? Praticamente vocês sabem que tem que se ter controles, mas esses controles vão deixando para depois e quando vai ver, você não controla praticamente nada. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você já passou por algum processo trabalhista ou está passando por um processo? Como é que você chegou até esse vídeo? Talvez, como eu já havia dito, você tenha chegado até aqui por causa disso. Quando você ficou sabendo que a sua empresa agora está passando por um processo trabalhista, você procurou já tentar se informar e caiu aqui nesse vídeo. Vai valer a pena você ficar até o final. Agora, você já passou por algum processo trabalhista? E se passou, qual a experiência que você teve? Você ganhou esse processo ou você perdeu esse processo? E normalmente, quando a empresa ela não está devidamente respaldada, ela perde com muita facilidade. E nós sabemos que os processos de segurança ao trabalho não são processos baratos, são processos caros. Agora, uma terceira pergunta, que inclusive vai nos ajudar já com a primeira dica na sequência, com a outra dica, com a quarta dica, na sequência. Você tem alguém em sua empresa que está dedicado, ainda que parcialmente, para esses assuntos de segurança e saúde do trabalho? Ou você não tem ninguém? Na prática, você não delegou essa atribuição, essa responsabilidade a ninguém. Bom, então a primeira observação que eu gostaria de fazer contigo, já depois dessas 3 perguntas, é a seguinte: tenha alguém dedicado para esse tema de segurança e saúde do trabalho dentro da sua empresa. Não importa quem seja essa empresa, essa pessoa,
mas de preferência que seja uma pessoa que seja esperta, uma pessoa que seja realmente assim preocupada com a saúde, com a integridade dos colegas, uma pessoa que queira aprender, que goste de aprender, que tenha interesse em conhecer, inclusive, assuntos que muitas vezes não são da área dela. Inclusive, nós temos a NR5, a norma regulamentadora de número 5, que fala sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E ali ela diz que quando a empresa ela tem um tamanho que não tem necessidade de ter a CIPA constituída, ela pode indicar um colaborador, capacitar um colaborador para que esse seja o cipeiro, para que essa pessoa seja a pessoa que conheça as normas, as regras de segurança ao trabalho. Esse, por exemplo, é um profissional que você pode colocar como ser essa pessoa chave, essa pessoa coringa. Mas é claro, não precisa necessariamente ser essa pessoa. Pode ser outras. Pode ser, inclusive, uma pessoa ligada ao recursos humanos, ao departamento pessoal, à área de qualidade, enfim. Mas é fundamental que você tenha uma pessoa que seja capacitada para esse fim, ok? Agora, um outro ponto que você tem que garantir dentro das suas instalações é que as documentações básicas de segurança e saúde do trabalho estejam atualizadas, estejam em dia dentro da sua organização. E quais documentações, Adriano, seriam essas? Olha, existem várias, mas eu vou pontuar algumas aqui que são exigências, como, por exemplo, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que era antigamente chamado, até 2021, de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A partir de janeiro de 2022, passou-se a ter a obrigatoriedade do PGR, que ele é um documento mais completo, é um programa, literalmente, onde você vai estar apontando os riscos existentes da empresa, que eu vou comentar daqui a pouquinho com você. E, junto ao PGR, você vai ter também o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde quem vai ser responsável por ele é um profissional da área médica, é um médico do trabalho. Esses dois documentos, eles se conversam. O PGR é feito onde são realizados todos os levantamentos ambientais e o PCMSO, com base nessas informações, o médico vai determinar quais serão as ações preventivas ou de monitoramento da saúde dos colaboradores com base naqueles riscos que foram apontados no PGR. Esses dois documentos, eles atendem às exigências do Ministério do Trabalho, ou seja, as normas regulamentadoras. PGR é a NR1 e o PCMSO NR7. Um outro documento importantíssimo que atende às exigências do INSS é o LTCAT. Olha a sopinha de letras aí. Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. O LTCAT ele vai focar nos riscos físicos, químicos e biológicos, onde serão apontadas se as atividades estão ou não em condições especiais. Agora, o que é interessante? Todas essas informações contidas no LTCAT, elas serão lançadas no portal do E-Social, o famoso E-Social. Então, o nosso governo ele possui um portal, um programa gigantesco, onde todas as informações dos trabalhadores que são registrados no regime de CLT estão lá lançadas. É claro, CLT, funcionalismo público, cada área de atuação vai ter a sua especificação, mas as informações laborais têm que ser lançadas dentro desse portal. E é importante que essas informações elas sejam mantidas atualizadas, como, por exemplo, os exames ocupacionais. Agora veja, olha, você tendo um bom PGR, você tendo um bom PCMSO e você tendo um bom LTCAT, já te garante, já dá uma garantia de que você vai conhecer, vai ter um retrato das suas instalações, das condições de trabalho que seus colaboradores estão envolvidos, e com isso você, tecnicamente falando, já vai estar muito bem assessorado, vai estar bem respaldado no caso de um possível processo trabalhista. Mas lembrando que todas essas documentações, elas têm como objetivo servirem como documentos de auxílio nas ações de prevenção, nas ações de contenção dos riscos existentes nas suas instalações. Agora, uma outra dica importante: conheça os perigos e riscos existentes dentro da sua empresa. Muitas empresas fazem lá o seu PGR, fazem lá o seu LTCAT, mas nem procuram ler esse documento ou entender ou pedir para que o profissional que elaborou explique o que está contido ali dentro.
E, em razão disso, passa a achar que está tudo normal, que está tudo ok. Por isso eu reforço contigo, procure conhecer quais são os riscos. Existe uma classificação dos riscos ambientais no ambiente de trabalho. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos de acidentes. Todos eles estão apontados no PGR. E é importante que você conheça, inclusive, quais são aqueles riscos que merecem uma atenção especial dentro da sua empresa e quais vão ser as ações tomadas para controlar esses riscos existentes. Inclusive, com ações de ordem coletiva e com ações de ordem individual. E aqui eu puxo para uma outra dica, a nossa 7ª dica, que diz: dê total atenção à entrega ao controle dos equipamentos de proteção individual, ou seja, os famosos EPIs. Inclusive, tendo um estoque desses equipamentos dentro da sua empresa. A empresa ela é obrigada a fornecer gratuitamente os EPIs e a capacitar os trabalhadores, informando quais são os riscos e quando que cada EPI se aplica e de que forma deve ser utilizado, quando deve ser trocado, como que deve ser considerado o seu estado de conservação, de higiene e tudo mais. Muitas empresas têm pecado, têm sim, sofrido processos trabalhistas enormes por causa da omissão no controle da entrega do registro dos equipamentos de proteção individual. Você pega, por exemplo, algo que tem sido muito encontrado aí, as perícias têm pegado muito no pé, né, os processos trabalhistas. As pessoas têm que se preocupar, por exemplo, com ruído, sim, mas tem que se preocupar muito com o contato com produtos químicos. Eu tenho visto muitas empresas, recentemente, nos últimos 3 anos, perdendo processos trabalhistas. Por quê? Porque não fornecem, por exemplo, o creme de proteção para a pele. O creme de proteção para a pele, para aqueles que lidam com contato com óleos, graxas, solventes, enfim, produtos químicos, é fundamental. E as pessoas têm feito um descaso com esses equipamentos. Aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre esses cremes. Eu sugiro que você esteja assistindo ele para poder entender um pouco mais. Então veja, dê total atenção aos equipamentos de proteção individual, faça inclusive o devido registro desses equipamentos. É importante que você tenha uma ficha de controle de entrega de EPIs e uniformes também, para que você esteja anotando todos os equipamentos de proteção individual. Recentemente estava participando de uma perícia trabalhista onde a empresa ela entregava os equipamentos de proteção, mas ela não registrou essa entrega. E por causa disso, ela perdeu um processo trabalhista. Por quê? Porque foi alegado que a entrega não foi eficaz. E fica até mesmo difícil defender a sua empresa numa situação como essa. Então dê uma atenção especial aos EPIs. Outra dica muito importante: realize todos os treinamentos básicos e obrigatórios que a sua empresa precisa. Quais são as máquinas, quais são os equipamentos que, para que a sua operação aconteça, a sua empresa tem que fazer uso. Ela usa uma empilhadeira, ela usa uma prensa, ela usa uma injetora, ela usa uma ponte rolante, ela usa uma transpaleteira, o pessoal realiza atividades em altura, o pessoal realiza atividades em espaço confinado, eu não sei, mas o que eu digo é que, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, é importante que você realize todos os treinamentos obrigatórios. As normas regulamentadoras, elas exigem que os treinamentos sejam realizados de acordo com o tipo de atividade e que, de acordo com o treinamento, você vai ter que ter uma periodicidade. Pode ser que esse treinamento tenha que ser feito uma vez por ano, pode ser que ele tenha que ser realizado 2 vezes por ano, ou bienalmente. Enfim, você precisa se informar, ter essas informações em mãos e manter esses treinamentos atualizados. Uma outra dica importante, a nossa 9ª dica: busque ter um controle rigoroso da periodicidade de realização dos exames ocupacionais. Muitas empresas têm sido autuadas, notificadas e multadas e processadas até por quê? Porque não deram a devida atenção para os exames ocupacionais. Inclusive, com a chegada do e-social, em janeiro de 2021, as empresas passaram a ter que lançar obrigatoriamente as informações de uma maneira mais detalhada no e-social sobre os riscos existentes, inclusive sobre os exames que são realizados. E a partir de janeiro de 2022, esse controle será muito mais rigoroso. Se você atrasar um dia o exame, você fica passivo
de receber uma notificação, até mesmo uma multa por causa desse atraso. Então, dê uma atenção ao registro de todos os exames ocupacionais. Agora, a 10ª dica que eu considero como sendo uma das mais importantes. Você observando esses pontos que eu linkei com você aqui, é importante que você capacite a sua liderança. Os seus líderes, eles precisam dar o exemplo. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Essa máxima você tem que bater muito forte com os seus líderes, para que os seus líderes sejam os seus olhos, estejam observando, orientando, conscientizando o pessoal. A empresa muitas vezes realiza um treinamento de qualidade, um bom treinamento, e depois a liderança, ao invés de dar continuidade àquilo que foi passado no treinamento, ela acaba deixando passar e acaba falhando no processo de orientação, de dar continuidade nessas informações. Então veja, se você seguir esse passo a passo, se você tiver a sua preocupação em conhecer a sua empresa, a realidade que você está, se você observou se passou ou não por algum tipo de processo, se você tem alguém dedicado a essas informações de segurança do trabalho, você tem uma preocupação com a entrega dos EPIs, a periodicidade dos exames, a fazer um bom treinamento, a conhecer os treinamentos que você precisa e, principalmente, capacitar a sua liderança, pode ter certeza. A sua empresa dificilmente vai passar por um processo trabalhista e, se passar, você vai ter todas as ferramentas em mãos para agir em prol da sua defesa. Então, espero que você busque colocar em prática essas dicas e eu tenho certeza que todos vão sair ganhando, principalmente você, a sua casa, a sua família, a sua empresa e todos à sua volta. Gostou dessas dicas? Gostou do vídeo? Então, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, coloque aqui se você quer saber de algum outro tipo de assunto, que eu tenho certeza que vai ser um prazer poder responder as suas questões, as suas dúvidas, através de um vídeo como esse. Até foi um vídeo um pouco longo, mas com certeza vai ser um vídeo que vai te ajudar bastante no seu dia a dia de trabalho. Um grande abraço, que Deus abençoe e até mais!